Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no vídeo. Vamos lá. O maior erro que eu cometi na minha vida foi passar anos tentando ser o homem perfeito para elas, e que só conquistei de verdade quando finalmente parei de tentar. Eu lembro exatamente do dia em que percebi isso. Estava sozinho, sentado num banco de praça, vendo as mensagens que ela nunca respondeu, sentindo aquele peso no peito que ninguém vê, aquela sensação de não ser suficiente. E foi ali, naquela solidão silenciosa, que uma verdade brutal me acertou. O problema nunca foi o que eu dizia, o que eu fazia ou como eu me vestia. O problema era que eu ainda não era alguém que escolhia a si mesmo. Se você já se sentiu assim, perdido, tentando adivinhar o que fazer para ser amado, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar o que eu descobri naquela noite e te mostrar o que realmente faz uma mulher se apaixonar. E eu te prometo, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma forma. Eu me lembro de uma noite em especial. A rua estava deserta. As luzes amarelas dos postes desenhavam sombras longas no chão molhado depois de uma chuva rápida. Eu encostei na parede de um bar fechado, o telefone ainda quente na mão, depois de ouvir a terceira desculpa seguida. Desculpa, não vai dar hoje. Desculpa, surgiu um imprevisto. Desculpa, tô cansada. Era como se cada não ecoasse dentro de mim, mais alto do que o som do mundo lá fora. O vento frio cortava meu rosto, mas o que realmente doía era invisível. Eu me sentia pequeno, rejeitado, patético. Foi naquele frio, com a alma em frangalhos, que uma pergunta surgiu na minha cabeça, quase como um sussurro. E se não for sobre elas? E se for sobre mim? Eu percebi, pela primeira vez, que talvez eu estivesse tentando tapar buracos internos, usando o carinho dos outros. Que eu queria ser escolhido, amado, priorizado, sem nunca me perguntar se eu mesmo me escolhia, se eu me amava de verdade. Era mais fácil correr atrás de atenção do que olhar para dentro e lidar com o desconforto de me sentir insuficiente. A primeira pequena conquista que eu tive foi parar de me sabotar em silêncio. Eu parei de contar histórias para mim mesmo. Parei de dizer que eu era azarado, que as mulheres eram complicadas, que ninguém quer um cara legal. Parei de me vitimizar. Foi doloroso, porque assumir responsabilidade pela própria vida exige uma coragem que muita gente foge de ter. Quando comecei a mudar de verdade, não foi porque eu aprendi técnicas de sedução, frases prontas ou gestos calculados. Foi porque eu comecei a construir algo dentro de mim que ninguém podia tirar. Um senso de valor tão profundo que nem o pior fora do mundo conseguiria abalar. A verdadeira sacada é que mulheres não se apaixonam por gestos ensaiados. Elas se conectam com a energia que você carrega. Elas sentem, mesmo sem entender direito o porquê. Elas percebem quando você é um homem que se basta, que não precisa de validação, que enxerga o amor como um transbordar e não como um pedido desesperado. Você já tentou cheirar uma flor com força? Quanto mais força você faz, menos consegue sentir o perfume. Com amor é a mesma coisa. Quanto mais você tenta forçar, mais ele escapa. A presença, a calma, a verdade do que você sente, é isso que aproxima. Eu não estou aqui para te vender uma ideia mágica de que basta ser você mesmo e tudo vai cair no seu colo. Não é sobre ser passivo, é sobre ser honesto. Ser honesto consigo mesmo. Ter a coragem de não usar máscaras para agradar. Não, tentar se encaixar no que você acha que ela quer. É correr o risco de ser rejeitado por ser autêntico, sabendo que isso dói menos do que se trair para ser aceito. Teve uma vez que eu conheci uma mulher incrível, inteligente, linda, cheia de vida. Eu podia sentir a velha ansiedade subindo, a vontade de impressionar, de parecer perfeito. Mas naquele dia eu decidi fazer diferente. Fui eu mesmo. Falei das minhas paixões e também das minhas inseguranças. Ri das minhas falhas. Não tentei esconder quem eu era. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez eu vi nos olhos dela algo que eu nunca tinha visto antes. Admiração verdadeira, não pela imagem que eu projetava, mas pelo ser humano real que eu permiti que ela visse. Isso mudou tudo. Eu comecei a entender que o amor não é sobre merecer. Não é um troféu que você ganha por bom comportamento. Amor é algo que acontece quando duas verdades se encontram. Não é sobre seduzir, é sobre ser. Ser tão inteiro, tão confortável, na própria pele, que outra pessoa sente vontade de se juntar à sua vida. Não porque você implorou, mas porque sua vida já é boa o bastante sozinha. Agora quero que você pense nisso.
Quantas vezes você tentou ser alguém diferente para conquistar alguém? Quantas vezes você escondeu seus medos, suas vontades, seus sonhos, só para parecer mais atraente? Você consegue imaginar o preço que isso cobra da sua alma? Quando a gente para de correr atrás de aprovação, algo mágico acontece. As pessoas certas começam a correr atrás da nossa presença. E isso não é teoria. Eu vi acontecer. E não só com mulheres, com amigos, com oportunidades, com sonhos que pareciam distantes. Tudo começou a se alinhar no momento em que eu decidi parar de lutar para ser aceito. E comecei a viver de forma tão sincera que aceitar ou rejeitar já não importava mais. Mas antes de chegar lá, eu precisei me perder de propósito. Sim, eu precisei me perder. Porque às vezes a gente precisa deixar morrer a versão de nós, mesmo os que só sabia pedir permissão para viver. Aquela versão que tinha medo de ser rejeitada, que moldava o sorriso conforme o que esperavam dela. Eu precisei olhar no espelho e admitir: eu não sei quem eu sou de verdade, mas estou disposto a descobrir. E foi no silêncio, longe das redes sociais, longe das comparações absurdas, longe das expectativas que eu mesmo tinha criado, que eu comecei a encontrar respostas. Às vezes elas vinham como um soco no estômago, outras como uma brisa leve depois de uma tarde sufocante. O que eu aprendi é que o amor que eu buscava fora precisava ser reconstruído aqui dentro, pedaço por pedaço. Teve dias em que eu me sentia um impostor. Achava que nunca ia ser suficiente, que as mulheres que eu admirava nunca olhariam para mim de verdade. Mas teve também pequenos momentos de vitória. Quando consegui dizer não, sem medo de perder alguém. Quando tive uma conversa difícil sendo fiel aos meus sentimentos. Quando escolhi a minha paz em vez da ansiedade de agradar. Esses momentos mudaram a minha pele. Mudaram o jeito como eu andava na rua. Como olhava nos olhos das pessoas, como sorria sem pedir desculpas por existir. E foi então que a mágica começou a acontecer, sem que eu planejasse. Eu comecei a ser notado. Não porque eu fazia esforço para ser visto, mas porque eu era inteiro. E inteiros brilham sem tentar. Conheci mulheres que me viam como eu era, que queriam estar perto sem que eu precisasse criar um personagem. Algumas ficaram, outras partiram. E pela primeira vez, eu entendi que isso não diminuía quem eu era. Você não conquista uma mulher, de verdade ensinando ela a gostar de uma versão editada de você. Você a conquista quando oferece algo que poucos têm coragem de oferecer. Autenticidade. A coragem de se mostrar, mesmo tremendo por dentro. A ousadia de ser imperfeito e ainda assim, digno de amor. E isso me leva à revelação mais poderosa que eu vivi. Amor não se conquista. Amor se reconhece. É um encontro, não uma corrida. Você não precisa convencer ninguém a te amar. Quando é verdadeiro, acontece como duas gotas d'água que se encontram e viram uma só. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas e se eu não for bom o bastante? E se ninguém enxergar quem eu sou de verdade? E eu entendo. Já pensei isso 1000 vezes também. Mas aqui vai uma verdade que mudou a minha vida. Você não precisa ser suficiente para todo mundo. Só precisa ser suficiente para quem tem olhos, para te ver além da superfície. Tem muita gente vivendo relacionamentos onde o amor não é real, é condicionado, onde você precisa manter um personagem para continuar sendo querido. Isso é cansativo, isso adoece a alma. E o pior, isso te afasta da possibilidade de viver algo tão profundamente verdadeiro que palavras não conseguiriam explicar. Você merece mais do que ser tolerado. Você merece ser celebrado. Mas para isso, antes de querer conquistar alguém, você precisa se conquistar. Precisa olhar para dentro, enfrentar seus demônios, abraçar suas imperfeições. Precisa construir uma vida que te encha de orgulho, com ou sem alguém do seu lado. Quando você faz isso, você muda. E o mundo muda com você. Uma mulher pode até se encantar por sua aparência, pela sua conversa, pela sua energia momentânea, mas é o que você carrega no invisível que a faz ficar. Sua verdade, sua integridade, sua capacidade de amar sem sufocar, de cuidar sem se anular, de estar inteiro sem precisar ser o centro do universo dela. E sabe o que é mais bonito? Quando você alcança esse nível de maturidade emocional, você percebe que conquistar uma mulher nunca foi o objetivo final. O objetivo sempre foi se tornar o tipo de homem que, ao lado de uma mulher, soma, transborda, constrói, e não alguém que suga ou se apega por medo de ficar sozinho. Eu não vou mentir para você.
Ser esse tipo de homem dá trabalho. Você vai precisar desaprender muita coisa. Vai ter que abrir mão de fórmulas prontas, de estratégias baratas, de atalhos que só levam à frustração. Vai precisar construir algo mais difícil, mas infinitamente mais valioso. Caráter, autoestima, propósito. E não, isso não se constrói da noite para o dia. Não existe pílula mágica. Existe a decisão diária de ser melhor para si mesmo, de se respeitar mesmo quando ninguém está olhando, de fazer o que é certo mesmo quando seria mais fácil fazer o que é conveniente. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, caindo, quebrando a cara, perdendo pessoas que eu achava que eram essenciais para a minha felicidade. Mas no fim, eu descobri que a pessoa mais essencial para a minha felicidade sempre esteve comigo. Eu mesmo. Eu precisei entender de uma vez por todas que amor verdadeiro não se implora, não se negocia, não se força. Amor verdadeiro é como uma planta que cresce espontaneamente quando encontra o solo certo. Você pode regar, cuidar, se abrir para ele, mas jamais poderá obrigar alguém a sentir o que não sente. E acredite, quando você tenta forçar, é aí que tudo se desfaz. Teve um dia em que eu quase me perdi de novo. Conheci alguém que parecia perfeita. Tudo nela era fascinante. A conversa fluía, o toque era leve, o olhar brilhava, mas lá no fundo, algo não encaixava. Eu sentia que estava me moldando demais, que cada palavra que eu dizia era cuidadosamente escolhida para não desagradar. Era como andar sobre cacos de vidro. Cada movimento precisava ser calculado para não causar uma ruptura. E foi ali que eu me lembrei da promessa que tinha feito a mim mesmo. Eu não ia mais abandonar quem eu era só para ser aceito. Eu preferia perder alguém do que me perder de novo. Com o coração na mão, eu fui honesto. Disse o que sentia. Mostrei as partes de mim que geralmente são escondidas atrás de máscaras sociais. E como eu já esperava, aquilo foi demais para ela. As coisas esfriaram, o encanto se quebrou. Foi doloroso? Foi. Mas também foi libertador. Porque eu entendi que a rejeição, quando você é fiel a si mesmo, é uma bênção disfarçada. É a vida te poupando de viver uma mentira. Não existe nada mais atraente do que alguém que se sente confortável sendo quem é, que não precisa se explicar o tempo todo, que não anda por aí pedindo desculpas por existir, que sabe o seu valor, não com arrogância, mas com a humildade de quem já se viu por dentro e aceitou até suas sombras. É engraçado como a vida muda quando você para de mendigar amor. Você começa a atrair pessoas que querem caminhar ao seu lado e não te carregar nas costas. Começa a construir relações baseadas em respeito mútuo, não em manipulação emocional. Começa a viver encontros que não exigem que você se diminua para caber no mundo do outro. E isso, meu amigo, não tem preço. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquele garoto que tremia no frio com o telefone na mão, eu diria: você não precisa ser mais do que você já é. Só precisa parar de duvidar do seu próprio brilho. Eu aprendi que conquistar qualquer mulher, e mais importante, conquistar a mulher certa, nunca foi sobre técnicas ou joguinhos. Sempre foi sobre verdade, sobre coragem de ser quem você é, mesmo quando isso parece assustador, sobre construir uma vida que você ama e não esperar que alguém venha preencher os seus vazios. O amor que transforma, que eleva, que faz a vida valer ainda mais a pena, nasce no encontro entre duas pessoas inteiras, não entre duas metades desesperadas para se completar. Hoje eu não saio por aí tentando impressionar ninguém. Não finjo ser quem não sou. Não me torturo tentando decifrar mensagens ou sinais ocultos. Eu simplesmente vivo, com verdade, com intensidade, com presença. E de forma quase mágica, isso atrai quem precisa ser atraído, afasta quem precisa ser afastado e constrói pontes onde antes só havia muros. Sabe aquela ansiedade de será que ela vai gostar de mim? Será que estou fazendo tudo certo? Será que eu estou dizendo as palavras certas? Ela some. Some porque você percebe que o seu valor não está em quantas pessoas dizem sim para você. Está em quantas vezes você disse sim para si mesmo. E é aí que a vida começa de verdade. Quando você troca a necessidade de ser escolhido pela alegria de se escolher todos os dias. Quando você para de se perguntar o que elas querem e começa a se perguntar quem eu quero ser. Quando você entende que a mulher certa para você não vai exigir que você seja perfeito. Ela só vai exigir que você seja verdadeiro.
E no fundo é tudo que a gente sempre quis, mesmo sem saber. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que amar é um ato de coragem. Não é para quem vive escondido atrás de máscaras, tentando prever cada movimento, cada palavra, cada reação. Amar, de verdade, é se permitir ser visto, sem garantias, sem promessas de que vai dar certo, sem roteiros prontos. É dizer, esse sou eu, com minhas falhas, minhas cicatrizes e minha capacidade infinita de tentar mais uma vez. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais interessante da sala para conquistar o coração de uma mulher. Precisa ser o mais verdadeiro, o mais inteiro, o mais livre. Precisa ser alguém que já se encontrou, ou que, pelo menos, teve a ousadia de começar a se buscar. Porque é esse tipo de homem que inspira confiança, que desperta admiração, que é amado pelo que é, e não pelo que finge ser. Talvez você ainda esteja preso naquela sensação de que falta algo. Talvez ache que precisa mudar tudo para ser amado. Mas a real é que você já tem, dentro de você, tudo o que precisa para ser profundamente desejado e respeitado. Só que esse poder só aparece quando você para de querer ser tudo para todo mundo e começa a ser tudo para si mesmo. Então, antes de sair por aí tentando conquistar o mundo, conquiste o seu próprio coração. Torne-se alguém que você admiraria, alguém que você teria orgulho de apresentar para a mulher dos seus sonhos. Não porque você quer impressioná-la, mas porque você simplesmente se recusa a viver uma vida pequena, sem brilho, sem verdade. Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a fazer parte dessa jornada junto comigo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais te impactou. Sua voz é importante aqui. Vamos criar um espaço onde vulnerabilidade não é vergonha, é força. Onde ser verdadeiro é mais bonito do que ser perfeito. E onde o amor, quando chegar, vai encontrar a melhor versão de você mesmo esperando de braços abertos.